A gente tem que rir, né? Porque é tão absurdo tudo que estamos vivendo, né? Estávamos agora debatendo, antes do senhor chegar, justamente essa investigação que foi aberta agora pela PGR, a pedido de investigação aberto pela PGR, o relator será o Moraes, para investigar um crime de lesa pátria do Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, essa é a nossa atual quadratura. Eu vi, o Cláudio, você inclusive fazer referência à expressão, tá certo? Cova, ou seja, cavar sua própria cova. Isso nunca teve um sentido literal no Brasil. O Brasil, a língua portuguesa, aliás, é muito rica em expressões que têm sentido figurado, nunca é literal. E foi exatamente nesta circunstância que eu, como testemunha voluntária, o almirante Almir Garnier não pediu que eu fosse testemunhar, eu que me ofereci porque ele foi um servidor, quando eu estive no Ministério da Defesa, disciplinado, exemplar, competente, era o meu assistente militar, era o que me acompanhava em todas as viagens, e era um militar que cumpria, basicamente, a liturgia dos seus valores e dos seus princípios, que é o da hierarquia e o da disciplina. E me foi perguntado na audiência se a expressão atribuída a ele, estar à disposição do presidente da República, tinha o sentido de apoiar um golpe. E eu disse que não, exatamente porque na língua portuguesa você não pode fazer a interpretação literal dessas expressões. E fui interrompido pelo ministro Alexandre de Moraes, que me perguntou se eu estava na reunião. É claro que o ministro sabia que eu não estava na reunião. O ministro sabia que eu não estava na reunião, mas fez uma pergunta porque, naturalmente, ficou contrariado com a minha interpretação dessa expressão. E eu, ao dizer que eu não estava, ele disse, então o senhor não tem o direito de fazer a interpretação da língua portuguesa? E eu, naturalmente, contestei. Eu digo, eu tenho direito, a interpretação é minha e não admito censura. Quando eu disse não admito censura, eu pensei que estivesse falando um lugar comum, um truísmo. Quem é que admite censura? Eu imaginei que todo aquele corpo presente no tribunal concordasse comigo, não admitir censura. Mas eu acho que, de fato, a minha posição contrariou a compreensão do ministro e ameaçou de prisão como se eu tivesse feito um desacato. Eu não fiz desacato nenhum, ficou uma situação muito tensa. Depois, o próprio Procurador-Geral da República também fez uma pergunta que era uma afirmação. Se a Marinha não teria dado o golpe de Estado porque não tinha capilaridade de forças interiores no Brasil. Que eu fiz esse comentário, que a Marinha é uma força praticamente de defesa das águas territoriais. A Marinha está toda no Rio de Janeiro. A Esquadra está no Rio de Janeiro, a Força de Submarinos está no Rio de Janeiro, o Corpo de Fuzileiros Navais está no Rio de Janeiro, portanto a Marinha não tem meios de ocupação de território. Aí ele faz uma pergunta como se eu tivesse dito que a Marinha só não deu. Eu disse, não, o senhor não está fazendo pergunta, o senhor está fazendo uma afirmação e não há uma relação no que eu disse com essa ideia do golpe. Aí ele foi interrompido, eu mandei ele refazer a pergunta, eu digo, o senhor refaça a sua pergunta. Ele refez a pergunta e foi interrompido pelo próprio presidente lá da corte, da sessão, o ministro Alexandre, e fez aquele comentário, um comentário que eu não vou repetir aqui, porque é impróprio para ouvidos mais sensíveis. Né? Mas foi isso que aconteceu ali, o meu prezado Cláudio. Eu não sabia, pelo menos não estava muito claro, mas isso é importante porque a gente tem visto isso como um comportamento que vem desde o inquérito, desde a fase do inquérito, e isso tem feito com que muitas testemunhas, o próprio Freire Gomes, na semana passada, desmentiu acusações que estão no inquérito atribuídas a ele, porque justamente o delegado que ele fazia não era pergunta, era
era afirmação para confirmação. E a gente está vendo isso acontecer com o ministro durante uma audiência com testemunha querendo impor, né, uma afirmação, fazendo uma afirmação para que o senhor faça uma confirmação ou não. Quer dizer, sim ou não, né? Se o senhor quer explicar um pouco mais detalhadamente o que realmente o senhor quis dizer ou o que o senhor sabe, trazer justamente a sua experiência, porque o senhor está ali como testemunha, né? O senhor conheceu o Garnier, trabalhou, né? Era funcionário ali, já era uma autoridade importante na Marinha, já tinha cargo de comando, e naturalmente não há nenhum demérito, né? Não tem nada na ficha do Garnier que deponha contra o almirante, né? Quer dizer, o que a gente está vendo é isso, é uma tentativa de impor. Eu queria ressaltar um pouquinho mais isso. E aí, quando o senhor faz essa contestação, o senhor não quer comentar o que aconteceu? Foi o Zanin que fez um comentário em cima. Aqui não tem ouvido sensível, não. Aqui os ouvidos são todos já bastante calejados. Não, houve um momento em que o ministro Alexandre disse: o senhor tem que responder sim ou não. Eu disse: não vou responder, simplesmente não respondo. Sim ou não, eu não respondo. Aí passou-se para a próxima pergunta. Foi o Procurador-Geral da República que fez essa pergunta, que eu pedi para ele repetir e que depois foi interrompido pelo ministro Alexandre, porque não era uma pergunta, era uma afirmação, e ele fez um comentário com o microfone aberto, disse: fiz uma bobagem. A palavra é mais dura, mas desfiz uma bobagem, que foi exatamente a bobagem de uma pergunta que não era uma pergunta, era uma afirmação. Mas eu creio, Cláudio, eu fico imaginando o seguinte: se ao invés de ter realizado a minha leitura da frase do Garnier sobre estar à disposição como a força de expressão, eu tivesse feito o contrário. Eu tivesse dito: não, a frase do Garnier é comprometedora porque, de fato, ele já estava querendo mobilizar as tropas para dar o golpe de Estado. Será que, se eu tivesse feito esse depoimento, eu teria sido interrompido? Eu teria sido acusado de quebrar o protocolo ou a autoridade do ministro? Eu acho que não. Eu acho que é porque eu fiz uma interpretação da expressão conforme é uso comum no jargão militar. Por quê? Porque um subordinado sempre está à disposição do comando superior. O major sempre está à disposição do coronel que comanda o regimento, o outro está à disposição do general que comanda a divisão. E o ministro da pasta militar, o comandante da força militar, o comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica, está sempre à disposição do comandante superior das Forças Armadas, que é o presidente da República. Foi essa a interpretação que eu fiz, a interpretação que eu apresentei lá para essa frase do almirante Garnier quando fui perguntado. Então, não acho que afrontei a autoridade do ministro. Por essa razão é que depois, quando perguntaram: o que é que o senhor espera? Eu digo: eu espero um pedido de desculpa, né? Por quê? Porque, de fato, achei que houve um exagero na ideia de que eu afrontei a autoridade do Supremo Tribunal Federal ou do ministro, porque sempre tratei essas autoridades com muita deferência, com muito respeito. O que eu apresentei sempre foram divergências e diferenças sobre o desequilíbrio na relação dos poderes. Isso eu sempre fui muito crítico, mas sem afrontar pessoas ou instituições. Sempre fiz a crítica do ponto de vista mais política. Foi exatamente o que eu ressaltei aqui quando abri o programa. O senhor não estava conosco ainda. Foi justamente da sua urbanidade, da sua civilidade, né? Da forma como o senhor sempre participou do debate público, e isso precisa ser ressaltado. Por isso, né, que quando aconteceu o que aconteceu na sexta-feira, eu fiz questão de dizer, inclusive nas redes sociais, no meu programa, que não cabia. É um absurdo o senhor ter esse tipo de tratamento. De fato, a gente extrapolou todos os limites. Eu espero
que isso faça com que muita gente que ainda não entendeu o que está acontecendo, o que nós estamos vivendo, passe a entender a partir daqui. Deixa eu abrir para os nossos comentaristas. Júlia Luci, você quer fazer uma pergunta para o ministro? Quero perguntar sim. Seja muito bem-vindo, ministro. Antes de te perguntar, eu só gostaria de elogiar a sua postura, porque sempre acompanho as entrevistas do senhor e percebo muita lucidez quando o senhor vai falar sobre a questão do 8 de janeiro. Então, a sua voz, ela contribui para a qualidade do debate e também para a gente entender como sociedade o que de fato aconteceu no 8 de janeiro e acaba contribuindo para mostrar o grau de injustiças que a gente está vendo acontecer. Quando o senhor se coloca voluntariamente para depor em prol do almirante, o senhor mostra que o senhor é um homem de valor. E a gente vê que valor não é exclusivo de apenas um espectro. O senhor pode ser comunista, o senhor pode ter um passado forte ao lado da esquerda, mas o senhor evidencia que valores e princípios a gente pode encontrar em todos os lugares. E quando o senhor tem coragem de se opor à tirania do ministro Alexandre de Moraes, o senhor mostra ainda mais que existem homens no nosso país. Então eu quero aqui reconhecer a sua trajetória, a sua contribuição e perguntar para o senhor se quando aconteceu esse diálogo entre o senhor e o ministro estava sendo gravado ou estava público, porque o que parece é que todo esse julgamento está acontecendo de uma forma sigilosa. Mas alguém viu? Como é que aconteceu? Não, o que viu, aí deixa a imprensa transmitiu isso? A pergunta é... Deixa eu te colocar isso aqui, porque nós estamos acompanhando com a nossa reportagem. O que o Supremo fez nessas audiências? O que ele tem feito? O que está acontecendo? Nós temos uma imprensa credenciada, inclusive nós temos a nossa repórter, a Mariana Albuquerque, lá presencialmente na primeira turma, acompanhando a transmissão que é feita dentro do Supremo. Então, assim, não há transmissão para fora no YouTube, então você tem que estar lá dentro do Supremo acompanhando ou dentro da sala, vai tomando nota, né? Dentro da sala. Mas aí até a gente escreveu sobre isso na semana passada, porque os repórteres não podem gravar, não podem usar celular, não podem fazer nada, né? No primeiro dia, ministro, já lhe passo a palavra, só ressaltando aqui, né, o ambiente em que se dá o trabalho da imprensa. No primeiro dia, os repórteres, todos eles eram vigiados por seguranças. Alguns deles tiveram que abrir mochila, o segurança tomou até a barrinha de cereal que o repórter tinha levado para lanchar. E aí a gente escreveu, ressaltou sobre isso. Parece que no dia seguinte aliviaram um pouco esse estado de coisas, que naturalmente só reflete esse ambiente que nós estamos vivendo. Por favor. Olha, eu nem estava em Brasília, eu estava em Santarém, para uma palestra sobre infraestrutura e integração da Amazônia brasileira com as demais regiões do país. E tirei lá um horário, pedi a um amigo que me cedesse um espaço no escritório para atender essa audiência. Não sabia se estava sendo transmitido, até imaginei que estava. Por quê? Porque tudo no Supremo é transmitido, tem a TV hoje que tornou as sessões públicas e transmitidas por TV, mas depois me disseram que não, que havia, nesse caso, uma reunião reservada. Eu não entendi por quê, não entendi a razão, tá certo? Se tudo é público, se as sessões são transmitidas, nesse caso eu não sei por quê. E quando o ministro Alexandre de Moraes interrompeu o meu depoimento, eu não sei se ele estava sabendo, se tinha conhecimento que eu estava fora de Brasília, que eu estava no interior do Pará, lá na gloriosa cidade de Santarém. Então eu não tinha noção do que estava ocorrendo dentro do tribunal. Mas depois eu soube, como diz o Cláudio, que a imprensa acompanhou. Não sabia que não podia anotar nem filmar, mas acompanhou e viu esse trecho da discussão com o ministro Alexandre de Moraes. Deixa eu passar aqui, a agenda do ministro está apertada, ele já vai ter de sair. Então, Carol, você que é bem rápida, porque o André é um cara mais prolixo e tal. Você que é mais rápida, faz uma pergunta pro ministro, mas se der tempo, aí o André entra.
Ministro, parabéns pelo posicionamento. Eu acompanho ali, até fez um vídeo nas minhas redes sociais, botando o seguinte ponto, né? O ministro fala ali que o senhor não é comentarista político, mas o que o senhor está sendo convidado ali a falar, o senhor era uma testemunha de defesa de um fato político, né? E aí ele fala, tenha-se ali ao que aconteceu. E pelo que eu entendi, o seu comentário foi muito simples. Foi simplesmente, a Marinha não tem capacidade, não tem estrutura de colocar um golpe de Estado. Isso cai por terra toda a narrativa de todas as testemunhas, né? De toda a defesa ali, de todos os acusados, de que se não existiam né, comandantes das Forças Armadas envolvidos no golpe, de que então não há golpe. E aí ele fala que o senhor era civil e que não tem capacidade de análise técnica da atuação da Marinha, mas o senhor foi ministro da Defesa. Então eu queria que o senhor colocasse exatamente isso, assim, enquanto ministro da Defesa, como se dá essa articulação entre as forças, entre as Forças Armadas, ali, Exército, Aeronáutica e Marinha, para que tenha um golpe, porque é exatamente o que o Cláudio colocou, não sei se o senhor estava ouvindo, ia botar o que? Um submarino de balão no Lago Paranoá, e aí quem tomaria, né, o poder após a Marinha assumir, a Marinha fazer esse golpe? Carol, ainda tem uma questão que eu tentei abordar, mas fui proibido, né, que é a cadeia de comando de uma organização armada. Porque, rigorosamente, o comandante comanda uma mesa, ele comanda um birô. Ele não está no comando da tropa. Porque abaixo do comandante, você tem o Estado-Maior. O Estado-Maior é o elo de ligação entre o comandante e a força. Abaixo do Estado-Maior, não, você tem o alto comando, o almirantado, que são todos os almirantes 4 estrelas em atividade. Os almirantes 4 estrelas na ativa. Isso aí você tem o almirantado. Aí você tem o comando de operações navais. Esse é o comando de fato, o comando de operações navais. Subordinado ao comando de operações navais, você tem o comando da esquadra. E o que é a esquadra? A esquadra é a força de superfície, que são os navios, e a força de submarinos. Onde é que está a esquadra? No Rio de Janeiro. Onde é que está a força de submarinos? No Rio de Janeiro. E, além disso, você ainda tem o Corpo de Fuzileiros Navais, que são 13, 14, 15 mil homens, que é uma força de elite da Marinha, aonde sediada? No Rio de Janeiro. Para o comandante chegar a mobilizar os submarinos, a esquadra e os fuzileiros, ele tem que transmitir essa orientação para o comando de operações navais. O comando de operações navais tem que transmitir para a esquadra. O comandante da esquadra tem que transmitir para cada comandante de navio, para comando da força de submarinos e para o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais. O que eu queria saber é se no inquérito da Polícia Federal eles ouviram essa estrutura, essa hierarquia. Porque para o Almir Garnier aventar ou cogitar um golpe de Estado, ele teria que mobilizar essa cadeia de comando. Então, a Polícia Federal teria que ouvir o chefe do Estado-Maior, teria que ouvir o chefe do Comando de Operações Navais, teria que ouvir o chefe da esquadra, da Força de Superfície, da Força de Submarinos e do Corpo de Fuzileiros Navais. Sem passar por essa hierarquia, por essa estrutura de comando, não acontece nada. Porque, como eu disse, o comandante comanda uma mesa, um birô e os assessores que estão ali mais próximos dele. Para mobilizar a tropa, é como no Exército. Se não mobilizar o comando da força terrestre e das unidades, não tem como o comandante do Exército mobilizar nada. Na Força Aérea, do mesmo jeito. Eu queria saber, era se a Polícia Federal ouviu essa estrutura de comando. Porque aí você dizia, não, de fato, o Almir Garnier tentou organizar um golpe de Estado porque ele percorreu toda a cadeia de comando, pediu a prontidão do Comando de Operações Navais, que por sua vez pediu a mobilização da esquadra, da Força de Submarinos, do Corpo de Fuzileiros. Eu acho sequer que eles ouviram, tá certo? Nem sequer ouviram.
Então eu acho que é muito frágil a acusação de que o almirante Garnier se colocou de prontidão para organizar um golpe de Estado. Que o comandante da Marinha, do Exército da Aeronáutica, está sempre à disposição do presidente da República, é óbvio, claro que está. Ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Foi o que eu disse antes. Assim, estar à disposição é o óbvio ululante. Notícia, né, pra gente que é jornalista, seria o contrário. Ele dizer que não está à disposição.